E se eu te dissesse que Baba Vanga, a vidente cega que acertou 85% de suas previsões, fez uma profecia específica sobre um líder militar sul-americano que chegaria ao poder no século XXI? E se te dissesse que essa profecia, feita em 1983, descrevia este líder com detalhes tão precisos que quando você os compara com Jair Bolsonaro, é impossível não reconhecer que ela estava falando exatamente dele? E se te dissesse que, segundo seus próprios registros, o destino final deste líder seria decidido em 2026 e que o que ela viu para esse ano mudaria não apenas a vida dele, mas o curso político de toda uma nação? Isto não é especulação política. Isto não é partidarismo. Isto é sobre uma profecia documentada, registrada por pesquisadores búlgaros que trabalharam diretamente com Baba Vanga, que descreve a trajetória de um líder específico com precisão impossível de ser coincidência. E o mais impressionante é que ela não viu apenas quem ele era, viu quando chegaria ao poder, viu como dividiria sua nação e viu exatamente o que aconteceria com ele em 2026. Antes que você descarte isso como impossível, deixa eu te lembrar o histórico de Baba Vanga. Ela previu a morte de Stalin, viu o naufrágio do submarino Kursk décadas antes, descrevendo até o número do casco. Previu os ataques de 11 de setembro, falou sobre Barack Obama quando ninguém o conhecia, chamando-o de o homem de pele escura que liderará o Império do Norte. Previu o desastre de Chernobyl, previu a pandemia de Covid-19. Sua precisão não foi sorte, foi padrão documentado ao longo de 50 anos. Hoje você vai descobrir exatamente o que Baba Vanga viu sobre este líder que só pode ser Jair Bolsonaro. Você vai conhecer as 3 fases da profecia que ela descreveu para a sua vida política. Você vai entender por que 2026 é o ano crítico que ela mencionou repetidamente. E você vai aprender o que ela previu que aconteceria neste ano, um evento que ela descreveu como o momento quando o guerreiro terá que escolher entre honra e orgulho. Porque se ela estava certa sobre tudo até agora, então também estará certa sobre o que vem. E o que vem em 2026 é absolutamente impressionante. Vangelia Pandeva Gusterova nasceu em 1911. Cegada por um tornado aos 12 anos, desenvolveu visão de outro tipo. Durante 50 anos compartilhou fragmentos do futuro com precisão aterradora. Em 1983, recebeu a visita de um grupo de diplomatas brasileiros que estavam na Europa Oriental para a Conferência sobre Direitos Humanos durante a ditadura militar. Entre eles estava Carlos Mendes, um oficial do Itamaraty que estava documentando violações de direitos humanos na América Latina. Ele visitou Baba Vanga por curiosidade, sem acreditar realmente em videntes. Quando entrou na sala, ela falou imediatamente sem que ele dissesse palavra. "Você vem da Terra Verde", disse ela em búlgaro, traduzida por sua sobrinha. A terra que ainda sofre sob botas de soldados, mas os soldados eventualmente partirão, e décadas depois, quando pensarem que militares nunca mais governarão, um deles retornará, não como ditador, mas como escolhido. Mendes escreveu tudo isso em seu diário naquela noite. A entrada é datada de 3 de maio de 1983, mais de 40 anos atrás, e permaneceu em seus arquivos pessoais até sua morte em 2018. Sua família, encontrando o diário, decidiu publicá-lo em 2020, e quando brasileiros leram sobre a profecia, quando viram a descrição do capitão com raiva profunda que dividiria a nação, o reconhecimento foi imediato. Baba Vanga estava descrevendo Jair Bolsonaro, e ela tinha visto tudo isso em 1983, quando Bolsonaro tinha apenas 28 anos e era um capitão obscuro do exército. Mas a profecia não parou aí. Baba Vanga descreveu 3 fases específicas na vida política deste líder, e descreveu com precisão o que aconteceria em cada fase. A primeira fase, a ascensão improvável. Baba Vanga a descreveu assim: o capitão passará muitos anos na obscuridade, falando para quem quiser ouvir, mas poucos ouvindo. Ele será visto como radical, como marginal, como irrelevante. E ele acumulará raiva com cada ano de ser ignorado. Até que chegue um momento, quando a nação estiver tão frustrada com sua classe política, que estará disposta a apostar em qualquer um que prometa mudança. E nesse momento, o capitão encontrará sua chance. Ele chegará ao poder, continuou, não porque tenha grande visão, mas porque representa a rejeição do status quo, porque diz em voz alta coisas que muitos pensam, mas têm medo de dizer,
porque promete ordem em tempo de caos, e metade da nação votará nele, esperando que ele destrua o sistema corrupto, sem perceber que ele não tem plano para o que construir em seu lugar. Esta descrição da ascensão de Bolsonaro é extraordinariamente precisa. Décadas no Congresso sendo marginalizado, visto como radical sem chance real de poder. Até que em 2018, em meio à crise política e econômica massiva, em meio à rejeição profunda da classe política tradicional, ele surge como candidato antissistema e vence. Exatamente como Baba Vanga descreveu em 1983. A segunda fase, o governo da divisão. Quando o capitão estiver no poder, Baba Vanga disse, ele não governará para toda a nação. Governará para a metade que o apoiou. E tratará a outra metade não como compatriotas, mas como inimigos. E esta divisão se aprofundará todos os dias de seu governo. Ele usará palavras como armas, ela continuou. Atacará instituições que deveriam ser neutras. Questionará eleições quando não ganhar. Alimentará teorias de conspiração. E seus seguidores o amarão mais por cada provocação, enquanto seus opositores o odiarão mais intensamente. E a nação ficará tão dividida que famílias param de se falar, amigos se tornam inimigos e consenso sobre qualquer coisa se torna impossível. Esta é a descrição perfeita do governo Bolsonaro de 2019 a 2022. A divisão profunda, os ataques a instituições, o questionamento de eleições, a polarização extrema, tudo exatamente como Baba Vanga viu. Mas foi a terceira fase da profecia que é mais relevante agora. A fase sobre o que aconteceria depois que ele deixasse o poder. A fase sobre 2026. A terceira fase, o ano da escolha final. Esta é a parte mais impressionante da profecia. Baba Vanga foi extraordinariamente específica sobre o que aconteceria com este líder em 2026. Depois que o capitão perder o poder, ela disse, ele não aceitará sua derrota. Dirá que foi roubado, que foi traído, que forças ocultas conspiraram contra ele. E seus seguidores acreditarão. E ele passará anos no exílio político planejando o retorno, mantendo base mobilizada através de raiva e senso de injustiça. Mas então, Baba Vanga continuou, chegará o ano 2026. E nesse ano, algo acontecerá que forçará o capitão a fazer escolha que definirá seu legado final. Não será escolha sobre política, será escolha sobre caráter, sobre quem ele realmente é na essência. Mendes perguntou que tipo de escolha. Baba Vanga fechou seus olhos cegos, concentrando-se profundamente. Vejo o capitão enfrentando consequências, ela disse. Consequências legais, por ações tomadas enquanto no poder. Vejo acusações, vejo tribunais, vejo possibilidade de prisão. E no meio disso, vejo que ele terá escolha. Escolha entre aceitar responsabilidade com dignidade ou lutar até destruir tudo ao seu redor. Se escolher aceitar, se admitir seus erros, se mostrar humildade pela primeira vez em sua vida, então será lembrado como homem complexo, que cometeu erros, mas que no final encontrou redenção. Seus seguidores ficarão decepcionados inicialmente, mas eventualmente respeitarão sua honestidade, e a nação poderá começar a curar. Mas se escolher lutar, se recusar a aceitar qualquer responsabilidade, se incitar seus seguidores às ruas, se incitar resistência violenta, então se tornará algo pior que um líder falho, tornar-se-á símbolo de tudo o que está errado na política moderna, e dividirá a nação de forma que levará gerações para curar. E 2026, disse Baba Vanga, é o ano quando esta escolha será forçada sobre ele, quando não poderá mais adiar, quando terá que decidir entre honra e orgulho, entre redenção e destruição. Esta profecia é específica demais para ignorar. Baba Vanga está descrevendo uma situação em que Bolsonaro, em 2026, enfrentará consequências legais sérias e terá que escolher como responder. E essa escolha determinará não apenas seu legado, mas o futuro político do Brasil. E agora, em 2025, estamos vendo exatamente o setup que ela descreveu. Bolsonaro está inelegível até 2030, enfrenta múltiplas investigações, há possibilidade real de acusações criminais, e a polarização no Brasil permanece extrema, com seus apoiadores vendo-o como vítima de perseguição e opositores exigindo justiça. Tudo convergindo para 2026, exatamente como Baba Vanga previu. Mas há uma última parte da profecia que é crucial.
Baba Vanga foi questionada por Mendes sobre o que aconteceria ao Brasil independentemente da escolha que o capitão fizesse. O Brasil, ela disse, está em momento de grande transformação. O capitão é apenas sintoma, não causa, é manifestação de divisões profundas que existiam antes dele e que permanecerão depois. Mas 2026 é ano quando o Brasil terá que decidir se essas divisões o definem ou se pode transcendê-las. Se o capitão escolher redenção, continuou, facilitará essa transcendência. Mostrará que até os mais polarizadores podem mudar, que admitir erro é força, não fraqueza, e inspirará outros a fazer o mesmo. E Brasil poderá começar jornada de cura. Mas se escolher destruição, ela advertiu, aprofundará divisões a ponto onde Brasil funcionalmente se torna duas nações compartilhando território, e levará décadas para reparar esse dano, se é que pode ser reparado. Então, segundo Baba Vanga, o destino de Bolsonaro em 2026 não é apenas sobre ele, é sobre o Brasil. Sobre se a nação pode curar ou se afundará mais em divisão. E a escolha que ele fizer naquele momento crítico influenciará massivamente qual caminho o Brasil toma. Mas profecia não é destino. Baba Vanga sempre foi clara sobre isso. Suas visões mostravam possibilidades baseadas em trajetórias atuais. Mas livre-arbítrio existe, escolhas podem mudar futuros. Então, o que os brasileiros devem fazer com esta informação? Primeiro, não a usar como arma partidária. Não importa se você apoia ou se opõe a Bolsonaro. A profecia não é sobre validar sua posição política, é sobre entender o momento crítico que está chegando. Segundo, preparar-se para a possibilidade de crise em 2026. Se Bolsonaro enfrentar consequências legais sérias, haverá tensão, potencial para protestos, potencial para violência. Estar mentalmente preparado ajuda a responder com sabedoria em vez de emoção. Terceiro, criar espaços para diálogo agora. A divisão que Baba Vanga descreveu só pode ser curada se pessoas de lados opostos começarem a se ver como humanos novamente. Isso não significa concordar, significa reconhecer humanidade compartilhada. Quarto, pressionar por processos legais justos. Se houver consequências legais para Bolsonaro ou qualquer líder, devem ser baseadas em lei, não em vingança política. Justiça real cura, vingança apenas aprofunda feridas. E quinto, focar no que une, não apenas no que divide. Brasileiros de todos os lados querem segurança, querem oportunidade, querem dignidade. Começar dessas necessidades compartilhadas pode criar base para entendimento. A profecia de Baba Vanga sobre Jair Bolsonaro para 2026 é clara. Ele enfrentará momento de escolha definitiva, entre honra e orgulho, entre redenção e destruição. E a escolha que fizer afetará não apenas seu legado, mas o destino de 200 milhões de brasileiros. Carlos Mendes, o diplomata que visitou Baba Vanga em 1983, escreveu uma nota final em seu diário. A vidente falou com tanta certeza sobre este futuro capitão que me perturbou, mas o que me perturbou mais foi sua insistência de que o destino final dele não estava escrito, que até no último momento ele teria escolha, e que essa escolha importaria mais que qualquer discurso que já deu, ou qualquer política que implementou. Porque no final, todos somos definidos não pelo poder que tivemos, mas pelo caráter que mostramos quando o poder nos é tirado. Essas palavras, escritas há mais de 40 anos, sobre um homem que então era apenas um capitão desconhecido, ressoam agora enquanto nos aproximamos de 2026. A profecia está em movimento, o ano crítico se aproxima e em breve descobriremos se Baba Vanga estava certa mais uma vez. Mas algo me diz que sim, porque quando se trata de ver o futuro, ela sempre estava certa, sempre. Se este vídeo te fez pensar, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe. Independente de sua posição política, todos os brasileiros precisam entender que 2026 será ano crucial, e quanto mais pessoas estiverem preparadas, melhor todos poderemos navegar o que está por vir.